Muito boa noite, bem-vindos ao Cortar a Direito com o Dr. José Carmo. José Carmo, bem-vindo, mais uma semana, Paulo. Tudo bem? Mais uns temas aqui para nós debatermos com muita tranquilidade. Exatamente. Apesar que há aqui um que é o segundo tema, acho que vou ser bem ativo nesse tema, mas vamos começar pela área que tu mais gostas, que és formado e que és reconhecido a nível profissional. Portanto, tu queres falar já das medidas de retoma à economia. Mas será que há medidas? Será que é para todos? É que essencialmente o grande ponto... ponto... Por exemplo, ando aqui atrás de medidas e não consigo encontrar nada. Não consegues encontrá-las. É uma coisa incrível. Se calhar o problema de muitas das empresas em Portugal. Bem, antes de mais... Não consigo, não tenho uma Cristina Ferreira, tenho uma Marina Ferreira. Se calhar, olha, se tivesse uma Cristina Ferreira tinha uns milhões de apoio, mas não tenho. É isso, no fundo tens que se calhar começar a pensar nisso e em ir contratar um nome sonante para acrescentar aqui ao vosso elenco de luxo, mas... Menos conhecido ainda. Mas pronto. Mas já somos conhecidos na região, já começámos a dar umas dores de cabeça. Exatamente. Bem, de qualquer das formas, a questão das medidas de retoma. A semana passada saíram, ou ficámos a conhecer novamente, medidas, nomeadamente aquilo que seria o prolongamento do layoff para as empresas e, mais uma vez, aquilo que acaba por resultar para as empresas é quase uma mão cheia de nada. E temos este contraponto, muito simples. O layoff inicial, aquele primeiro layoff que saiu, foi de facto uma medida que acabou por ser muito confusa no início, nomeadamente na sua implementação. A determinada altura tínhamos a legislação a mudar a cada 2 dias, quando ela inicialmente saiu, mas a verdade é que depois acabou por ser uma medida de apoio efetiva e que acabou por ajudar as empresas numa altura de confinamento em que era preciso encerrar, etc. Agora, e aí tivemos mais de 800 mil empresas a beneficiar daquilo que foi o layoff. Só que depois tivemos a segunda medida do layoff, que já era uma medida extremamente complicada e que no fundo já dava um incentivo, na minha opinião, errado. E errado porquê? Porque a questão é, a partir do momento em que se quer fazer a retoma da economia, o principal apoio não pode ser a que as pessoas fiquem em casa. Portanto, o apoio não pode ser dado para que as pessoas não possam trabalhar. Eu sei que isto às vezes é um bocadinho difícil de perceber, mas se nós pensarmos, por exemplo, numa unidade hoteleira que tem que ter 3 funcionários, porque os turnos são de 8 horas e tem que ter 3 funcionários para ter a recepção 24 horas aberta, não é? Eu não posso mandar estas pessoas parcialmente para layoff. Não posso, porque senão o hotel não funciona. Ora, sendo as principais áreas afetadas, nomeadamente a hotelaria e o turismo, mas também as outras, como é que o incentivo pode ser dado a que as pessoas não trabalhem e fiquem em casa? Portanto, o incentivo era precisamente ao contrário. Carmo, isso pode ser muito confuso aquilo que estás a dizer. Porque as medidas que há é alguém que está com Covid, obviamente, vai para casa e depois não, Paulo. Isso é outra coisa. Estamos a falar a questão do layoff. A questão do layoff é as empresas estão em dificuldades, precisam de mandar os trabalhadores para casa e só recebem apoio se mandarem os trabalhadores para casa, ou seja, se os dispensarem. Mas seria ao contrário? Esse é precisamente o ponto. Quando estamos a falar de um apoio à retoma, e eu sei que nós podemos diminuir até o valor desse apoio e não ser tão grande como no caso em que os enviamos para casa. Agora, nós temos que dar incentivo às empresas para que, apesar de terem umas quebras enormes de faturação, que é o que está a acontecer, no fundo tenham capacidade para manter as empresas ativas, manter os trabalhadores a trabalhar, para que, no fundo, a economia volte a retomar e, no fundo, as empresas não percam capacidade. Porque, repara, nesta última, e agora este já é o terceiro layoff, o segundo foi um fracasso, em que foram relativamente poucas as empresas que aderiram ao segundo layoff, e sai agora a terceira versão do layoff, em que, por exemplo, para se ter só uma empresa que tenha 75% de quebra de faturação e manda os trabalhadores, no fundo, a tempo inteiro para casa, é que recebe 100% do apoio. Paulo, uma empresa que tem 75% de faturação e que mande todos os trabalhadores para casa vai para a insolvência, não tem hipótese. Exato. Não tem hipótese. Como é que se produz? Como é que se produz? Como é que com 75% de quebra de faturação, ela precisa de um apoio que lhe permita continuar a trabalhar. Não é de apoios para que as empresas fechem. E, portanto, o incentivo está todo... Mas há outra questão que também entra aqui, desculpa lá te interromper, que é...
que repara, neste caso, que é muito complicado para as empresas, se há alguém que está em contacto com um infectado, que alguém que está sem máscara, no nosso caso aqui, por exemplo, se amanhã eu estiver infectado, vou ter que comunicar à Direção-Geral de Saúde. Mas podes estar infectado com máscara também. Também posso estar. Mas a questão aqui, o problema é esse, é que tu vais ter que ir para casa, não sabendo, só ao fim de 4 dias é que te telefonam, e depois estás 10 dias para fazer o teste e pode ser negativo e tens de continuar os 14. Como é que isto se gera para depois ter as empresas abertas? Empresas pequenas como a nossa, por exemplo. É que repare, eu saio, vocês aqui, nós agora temos aqui uma pessoa infectada, vai a tua empresa toda para casa. É isso. Eu estive aqui. Também vais. Calma, não sou eu. É que eu só vou saber amanhã, quando tu me ligares a dizer, olha, temos um infectado aqui. Eu, entretanto, já estive na minha empresa ou em mais não sei quantas empresas, porque no fundo é essa a minha profissão, é andar de empresa em empresa. E, portanto, a determinada altura, quantas empresas é que vamos fechar? Só porque, entretanto, aqui houve uma suspeita ou, eventualmente, um caso confirmado. Como é que é uma suspeita e pode-se confirmar. Pronto, mas retomando aqui, só voltando para terminar esta questão das medidas de retoma de economia, curiosamente, quem esta semana, e por isso é que eu também trouxe aqui o tema, veio falar que, efetivamente, as medidas do layoff não deviam ser de incentivo às pessoas ficarem em casa, mas sim das pessoas, de ser o apoio para que as empresas continuem a laborar, imagine-se quem foi. O governador do Banco de Portugal, que por sinal se esqueceu que foi Ministro das Finanças e que nessa altura ele não tinha tanto incentivo assim para dar às empresas. E é isto que é esta dicotomia. Nós não podemos, e esta forma de estar na política, que é quando nós estamos lá, tomamos um determinado tipo de decisões e depois quando saímos vimos dizer não, o ideal era fazer ao contrário. Isto não faz sentido. Não, e mais perigoso se torna quando o povo não sente que há uma oposição, não é? Claro, e portanto, e aí já lá vamos à questão da oposição, mas a verdade aqui, e o ponto que eu queria deixar claro, é que eu acho que de facto estas medidas, se não forem lançadas medidas adicionais, não vão ser apoio nenhum às empresas. Vai ser como aquelas que nós tivemos, porque se verdadeiramente olhares para trás, para aquelas empresas que estavam em dificuldade e para aquelas empresas que precisavam verdadeiramente de financiamento, a única verdadeira medida efetiva que saiu foi a do layoff. A primeira versão do layoff. A partir daí, todas as outras, pontualmente, podemos conhecer casos de uma ou de outra situação em que as empresas tenham beneficiado, mas na generalidade não foram medidas destinadas ao benefício e à retoma da economia, a pôr a economia a funcionar, a fazer com que as empresas consigam aguentar este período difícil e que estejam em condições de, assim que tiverem uma oportunidade, seja cá dentro ou lá fora, arrancarem e, no fundo, conseguirem recuperar e manter esses empregos, que acima de tudo é isso que vai fazer a economia ser sustentável a curto prazo e depois a médio e longo prazo também. E, portanto, essa era uma primeira nota. Muito bem. Isso nem vale a pena falar em medidas, porque... Mas pronto, vamos passar à frente. Que é um tema que realmente existe, que é a promiscuidade da política. Pronto. Aqui a questão da promiscuidade. E porquê é que eu trago cá este tema esta semana? Que é aqui que a gente vai tocar na oposição, não é? Não, aqui nós já tocámos sim, exatamente. E é aqui que vamos tocar na oposição também. Repara, esta questão foi anunciado há algum tempo, uma bazuca de financiamento de fundos comunitários ou de fundos comunitários para financiar e apoiar a economia portuguesa. E o que nós vamos assistindo aos poucos e com uma complacência principalmente do maior partido da oposição, que é inenarrável e que nunca se assistiu no passado, é a isto. Repara numa sequência de eventos. Primeiro, temos um concurso para o Gabinete da Procuradoria Europeia, que para as pessoas que não sabem é quem supervisiona, em último recurso, a fraude, nomeadamente ao nível dos fundos europeus, em que no concurso para Gabinete da Procuradoria foi rejeitada a vencedora do concurso e o Governo selecionou uma pessoa que ficou em segundo lugar neste concurso. Depois temos a questão... Mas o que é que aconteceu à primeira?
A primeira foi preterida por escolha do governo. No fundo, o governo, apesar de haver um concurso, apesar de haver uma ordem, E a pessoa que foi em primeiro lugar ficou em ganhou, primeiro, foi com todos os preterida, requisitos. exatamente, foi E aquela o governo que teve chegou e o disse, governo, não, por opção política, é escolheu o a número segunda. 2. Depois, as CCDRs. E aqui entra a conivência da oposição entre PSD e Partido Socialista. No fundo, fizeram as escolhas das CCDRs e, independentemente do mérito das pessoas que lá está, que nem sequer vou questionar, a verdade é que, por exemplo, aqui no Norte, houve uma manifestação em concreto dos autarcas que eram contra a opção que Rui Rio fez. Portanto, os próprios autarcas, não era aquela a sua escolha, ou a sua principal escolha, no fundo, foram ignorados e isto foi combinado entre primeiro-ministro e líder da oposição, selecionam e estas pessoas, provocando inclusivamente, a determinada altura, uma mini remodelação do governo, porque inclusivamente há secretários de Estado a ocupar as presidências das CCDRs, sendo que são estas mesmas CCDRs que garantem e gerem a distribuição explica lá dos fundos. o que é dizer CCDR, porque eu acredito que muita gente não sabe o que É a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional. Depois tem a do Norte, a do Centro, a do Sul, a do Alentejo e a de Lisboa e Val do Tejo. Depois temos a seleção de Vítor Scária, uma pessoa que vão repescar depois de todos os problemas que teve, em que é verdade que não foi formalmente acusado, mas também é verdade que no fundo pagou uma multa para que no fundo fosse, não podemos dizer ilibado, mas que não fosse acusado, digamos assim, com os problemas que teve, consultor do governo para fundos enquanto era administrador de empresas que beneficiavam desses fundos na mesma, para chefe de gabinete do primeiro-ministro. A seguir, o governo apresenta uma proposta de revisão das regras da contratação dos fundos comunitários, que fazem tábua rasa daquilo que é as regras, por exemplo, de contratação pública, em que, por exemplo, só para se ter uma ideia, hoje em dia, se eu quiser fazer um contrato superior a 150 mil euros, tenho um conjunto de procedimentos, tenho que abrir um concurso, etc, etc. Querem passar este limite de 150 mil euros para 5 milhões e 200 mil euros. Imagine-se, em que pode-se fazer uma adjudicação direta, no fundo. Isso deu tanto escrutínio na altura. E, finalmente, quando as entidades se vêm manifestar contra, nomeadamente o Presidente do Tribunal de Contas, contra estas alterações das regras, dizendo que, inclusivamente, estas regras incentivam a corrupção, é afastado por telefone. É afastado por telefone e é nomeado como novo Presidente do Tribunal de Contas. O Primeiro-Ministro tem poderes para afastá-lo? Não é isso. No fundo, ele estava a terminar o mandato. Não é afastá-lo, mas no fundo dizem-lhe que não vai continuar e é selecionado, no fundo, praticamente em dias seguidos, e é selecionado agora para no fundo, iniciar um novo mandato, porque a escolha salvo erro, é do Presidente, mas por nomeação do Governo, portanto, por indicação do Governo. José Tavares, que no fundo é uma pessoa que está ligada a processos, nomeadamente como das PPPs, tendo sido inclusivamente ajudada a reformular os contratos das PPPs que foram chumbadas, é esta pessoa que no fundo... Porque repara, o problema aqui não é questão quando estamos a falar do Presidente do Tribunal de Contas, nós temos que garantir duas coisas, a idoneidade e a independência. Eu não vou criticar o José Tavares, nem vou pôr em causa a questão do envolvimento dele no passado das PPPs, etc. Mas repare, há um ponto que é, quando uma pessoa entra desta forma, por um afastamento que não se percebe do anterior, nomeadamente depois de ter tomado uma posição contra aquilo que era a intenção do Governo, desde logo põe em causa a sua independência. Desde logo fica em causa a independência desta pessoa, não é? Porque como é que ela consegue exercer, no fundo, se ela é nomeada desta forma, como é que ela consegue? Depois a seguir vem a questão das suspeitas e do envolvimento em determinadas situações que, acrescendo a este problema da forma como é nomeado, depois vêm pôr em causa a sua idoneidade. O Tribunal de Contas tem que ser, o Presidente do Tribunal de Contas, a meu ver, tem que ser uma pessoa que esteja acima de qualquer suspeita. Repara, eu não estou a dizer que esta pessoa tenha sido acusada, que não tenha sido acusada. Agora, o que é certo
é que existem uma série de indícios, uma série de questões que ainda estão eventualmente por clarificar, que até podem nunca ser clarificadas, mas no fundo o Presidente do Tribunal de Contas tem que ser uma pessoa que está isenta de todos estes problemas, percebes? E portanto há aqui uma sequência de eventos que podem-me dizer que são aleatórios. Agora, na vida eu já aprendi que geralmente há poucas coincidências. Haver aqui uma sequência de eventos, que são 5 ou 6 sequências de eventos, todos eles no sentido de aumentar a promiscuidade e a leveza com que se faz o tratamento dos fundos comunitários, quando sabemos que vem aí uma injeção de valores muito significativa de fundos comunitários que estão a ser preparados para entrar, isto é uma questão que nos deve preocupar a todos. Mas já aqui, mais preocupante, assim, o Governo até pode ter ou melhor, como é que eu dizer, até pode ter a sua vontade. Mas o que estás a dizer aí, e é palavras tuas, o que se torna ainda preocupante é a oposição ser conivente a isso, ou melhor, a oposição, o Presidente do maior partido da oposição. Não é? O que a mim me preocupa é... E depois há outra questão aqui. Mas o que a mim me preocupa é vermos, por exemplo, este ponto. Repara, a questão das CCDRs em particular, a escolha dos presidentes das CCDRs, a questão do Presidente do Tribunal de Contas, em que o líder da oposição é ouvido, e o Presidente da República, no fundo, ratifica esta escolha. Quer dizer, nós temos aqui duas figuras que têm que servir de contraponto a estas intenções. E, portanto, eu até percebo, o Governo tem as suas intenções, pode ter a maior das boas vontades, eu não sei. Sim. Agora, há aqui uma sequência de eventos que promovem um problema que é, ou que facilitam, e isto não são palavras minhas, ao contrário do que possas pensar, foi mesmo o parecer do Tribunal de Contas. Há aqui uma sequência de situações e no caso, em concreto, a proposta de revisão das regras de gestão dos fundos comunitários que promovem a corrupção. E, portanto, nós não podemos, o que eu não percebo, e o que me choca é ver a complacência com que tudo isto está a acontecer. Nós temos pessoas que estão nomeados para cargos para cargos que são relevantes na vida pública portuguesa, seja o caso do Presidente do Tribunal de Contas, seja o caso do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que lamentavelmente até podem estar totalmente inocentes, mas existem situações concretas de suspeitas de envolvimento deles em situações que podem necessitar de serem clarificadas, tudo bem, mas o que é certo é que existe esta suspeição. Isto são figuras... Estamos a falar, o Presidente do Tribunal de Contas tem que estar acima de qualquer suspeita, tem que ser uma pessoa independente, idónea, não pode estar. Se daqui a 4 anos se clarificar todas estas situações e ele não tiver esse problema, ótimo, excelente. Agora, neste momento, não é a pessoa indicada, ainda por cima nas circunstâncias em que entra, por substituição do anterior, porque repara, já a Procuradora-Geral da República, quando se tornou incómoda, foi afastada. E estas pessoas têm que são independentes do Governo, porque são estas entidades que regulam o funcionamento do Governo. São estas entidades que garantem que nós vivemos em democracia e que garantem que as nossas instituições funcionam. Se isto se mistura tudo... Pois, Paulo, eu já várias vezes falámos aqui sobre a complacência ou a passividade com que o PSD... no fundo, tem olhado para estas situações, ou até, no fundo, a determinada altura, temos aqui, quer na escolha dos presidentes das CCDRs, quer na escolha do Presidente do Tribunal de Contas, o PSD foi ouvido. E eu não consigo perceber como é que, no fundo, esta situação consegue passar, se consegue manter, porque isto, de facto, é um escândalo. No fundo, é isto... fazendo minhas. Mas não há hipótese, porque tens o PSD, que é o líder do partido da oposição, que apoia. E dizes que o Presidente da República também... Hipótese há sempre. Agora, qual é a hipótese? Isso depende dos eleitores, não é? Está bem, mas é só daqui a 2 anos. Agora, não é só daqui a 2 anos. Nós temos eleições para a Presidência da República muito em breve. Temos eleições autárquicas muito em breve. Nem tudo tem que ser só eleições legislativas, calma. Portanto, há várias formas das pessoas se manifestarem... É que as pessoas devem se manifestar se não estão de acordo com isso nestas próximas eleições? Não é isso. A questão é, as pessoas, os eleitores é que escolhem. E, portanto, estas pessoas que lá estão são fruto das escolhas dos eleitores. Claro, com legitimidade.
Ninguém está a pôr em causa essa legitimidade. Mas, por exemplo, não é o Rui Agora, Rio, o que eu estou a dizer não é são os que... eleitores que escolhem os líderes da oposição. Oh, Paulo, não são os eleitores que escolhem os líderes da oposição, são os partidos, certo? E depois, assim como não foram os eleitores que escolheram neste caso o António aqui, Costa como sim, secretário-geral do PS. aqui... Depois, quando eles vão a votos, são os eleitores que os escolhem. Sim, é verdade. E, portanto, nós somos aqueles que nos representam. Sim, A verdade é essa. E, portanto, nós não nos podemos queixar que os políticos são isto ou aquilo quando depois fazemos más escolhas. Mas eu nem estou a ir aí. O que eu estou a dizer é que isto o que é preocupante é que as entidades que regulam, digamos, a democracia, estão a ser tomadas pelas ligações aos partidos e, portanto, vão deixar de funcionar como reguladores dessa mesma democracia. Portanto, porque vão estar tomadas pelos... Vamos fazer aqui, e eu vou-te só pôr aqui o cenário. O que pode acontecer é isto. Vem uma empresa, pede um apoio comunitário e leva logo recusado. E esse dinheiro vai para... Não, Paulo, o ponto não é esse. O ponto aqui é quem é que escolhe quais são as empresas que recebem ou não os fundos comunitários e em que circunstâncias. E mais do que isso, é a gestão, por exemplo, quando falamos na contratação, nomeadamente para fazer obras públicas, é a decisão, por exemplo, de fazer mais um aeroporto, de fazer um TGV, de fazer mais uma autoestrada, em que depois alguém vai ter que fechar a porta a seguir. Porque isto não é só construir, é que às vezes há esta ideia de que é só fazer as coisas. Não é. A manutenção, Sim. muitas vezes, é pior do que a própria construção. E depois isso vai ser pago por todos nós. Tem o caso da Portanto, TAP, não é? A utilização destes fundos tem que ser feita com responsabilidade e tem que ser canalizada para setores e para atividades que criem valor acrescentado à economia. Não é para aquilo que muitas vezes os representantes públicos gostam, que é fazer obra, que é visível e que é muito bonita, mas que depois na prática não gera rendimento nenhum e mais tarde só gera despesa porque é preciso fazer a manutenção. Mas alguém fica beneficiado com isso. Isso já és tu que estás a dizer. Não, estou a perguntar. O que eu estou a dizer é que a probabilidade, de acordo com aquilo que diz o Tribunal de Contas sobre a nova proposta de regulamentos que foi apresentada, é que se alguém quiser tirar benefício disso de forma ilegal, tem mais facilidade em fazê-lo. Mas que é por causa do aumento do ajuste direto. Paulo, se eu posso decidir, sem concurso, te atribuo a ti uma obra de 5 milhões, no fundo com o critério que eu quiser, acho que está tudo dito. Muito bem, Zé Carlos. Com essa frontalidade toda, é o país que nós vivemos. Neste momento é o país que nós vivemos, mas começa a ser... Mas é o país que... Mas cabe-nos a nós fazer o combate a este tipo de situações e sinalizar aos políticos que estão em exercício, através do nosso descontentamento, que estas situações não podem acontecer, que é para eles emendarem a mão. O que é importante este é o ponto. É votar. Exatamente. E votar. Esse é o mais importante. Estamos as próximas já em janeiro, que é as eleições presidenciais e depois as autárquicas também. Exatamente. Portanto, já sabe. Fica aqui o conselho dos doutores José Carmo, que é importante votar para lutar contra a promiscuidade na política. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.